Senhores passageiros do Aerocast, com destino a os pioneiros presbiterianos do Brasil. Coloquem os cintos que o piloto fugiu. Brincadeirinha, apertem os cintos, o 14 bis vai decolar. Salve, salve galera, Pax Vobis, tio Vini aqui, acompanhado aqui do nosso ilustre e maravilhoso pastor Marco André. Fala Vinícius, eu ia falar meu nome, mas meu nome é mesmo Marco André. Então, estamos aqui já com o nosso primeiro programa aí do nosso podcast, o Aerocast. Primeiro programa. E a gente agradece a sua iniciativa, Vinícius. Foi iniciativa sua de colaborar, contribuir com seus talentos, com a sua expertise aí nessa área, não só em termos de conteúdo, mas informa também o podcast para esse que comemora os nossos 25 anos de igreja organizada. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Vamos lá, mas a gente aqui agradece a sua iniciativa e também dos que estão colaborando aqui conosco, né? Opa, temos aqui a nossa equipe aqui, né? Nossa equipe que está aqui. Nossa equipe ilustre aqui. É o Murilo do som. Pensa, DJ Murilo ali. Isso. E o Daniel Caldas, o De Caldas. De Caldas ali, ó. Na gravação. Na gravação, pensa, o nosso diretor ali de fotografia. E a Maiara fazendo os cortes. É, exatamente. Ela tá quase me cortando já daqui. Vamos lá. Mas então, a gente aí vai comentar um pouquinho hoje sobre a questão da inserção ali, ó, do protestantismo aqui nas nossas terras tupiniquins, não é verdade? Isso, a chegada, né, do protestantismo aqui no Brasil é uma boa conversa, mas antes de tudo, deixar claro para quem nos escuta, Vinícius, que aqui não é uma conversa acadêmica. Quem está com essa pretensão é melhor procurar os livros, as obras, as palestras. Sim. Por exemplo, podemos citar aqui o reverendo Alderi Souza de Matos. Esse é bom, hein? Que é um historiador da nossa igreja. Então, para uma perspectiva mais acadêmica e de boa leitura, né? De fácil leitura, procura aí o reverendo Alderi, que tem uma informação bem mais acadêmica do que a nossa aqui. Aqui é um bate-papo para estar em contato aqui com quem nos escuta da nossa igreja e de outras igrejas também a respeito desse tema, a chegada do protestantismo aqui no Brasil. Mas nós temos um motivo para isso, né? Que motivo é esse? Ora, agora em agosto de 2023, estamos comemorando no dia 12, 164 anos da nossa EPB. Tem tempo, hein? Agora no último final de semana, agora em julho, de julho agora. Anteontem, sábado, né? Comemoramos 86 anos de igreja organizada presbiteriana aqui na cidade de Itu. E esse mês, agosto, nós comemoramos os 25 anos de igreja organizada aqui no bairro Jardim Aeroporto, ou seja, a nossa segunda igreja presbiteriana aqui na cidade. Então, tudo isso junto, né, e mais a sua abençoada iniciativa, nos leva a conversar com quem nos escuta sobre o protestantismo, a nossa história, alguns nomes, né, Vinícius? Sim, tem muitos nomes aí, muito importantes, muitos missionários, pastores aí que deram aí o start aí para nós começarmos a conhecer aí o evangelho aqui. Ô Vinícius, tem um livro do reverendo Alderi, Os Pioneiros. Esse é bom, hein? Ali de 1859 a 1900. Até 1900, que é a segunda metade ali, né, desse período. E a minha conclusão, lendo essas biografias, uma leitura muito boa, Vinícius, é que esses homens, mulheres, filhos, familiares de missionários que chegaram ao Brasil, a primeira impressão que eu tenho, sabe, Vinícius, é que, primeiro, a gente não faz nada, num certo sentido, né? Em comparação ao que esses homens, mulheres e famílias fizeram. E como eles foram desbravadores, com pouquíssimos recursos, em comparação a nossos recursos, o quanto que da semente do evangelho e, claro, do presbiterianismo, eles conseguiram. Então, a nossa proposta é conversar um pouquinho, né, sobre a vida desses homens com quem nos escuta. E interessante que não foi só pastor, não, né? Não foi só os missionários. Missionárias. Eu penso. As mulheres, leigos. as educadoras, leigos,
Professores. Isso. Sapateiro, Comerciantes, né? sapateiro veio Isso. aqui para ensinar o evangelho. Sapateiro veio aqui, e não tava. Alfaiate veio aqui para falar do evangelho, para dar esse start aqui. Isso. A gente tá falando de início de Brasil ainda. A gente tá falando da formação de tudo ainda. Então tem coisa, tem muito nome Tem aí, muito tem muita gente conteúdo pra boa. gente conversar. E não vai ser somente comigo, né? Nós vamos dividir essa tarefa aqui de conversar sobre a história com outras pessoas, irmãos aqui da igreja. Ixi, Vamos pessoas que passar às vezes têm mais conhecimento que nós. Sim, aí, ó. sem dúvida, sem dúvida. Vamos logo pro nosso papo, mas antes disso, vamos pros recadinhos. Recadinhos do coração, galera! Vamos lá. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Participe conosco do nosso culto de oração, às quarta-feiras, 19h. E Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 9h da manhã, na Igreja Presbiteriana do Jardim Aeroporto. Junte-se a nós para aprender um pouquinho mais de Deus. Culto da Família, todos os domingos às 18h na Igreja Presbiteriana do Jardim Aeroporto. Venha você e sua família participar deste momento de celebração e alegria conosco. Bom, é isso aí, galera. Vocês ouviram aí os recadinhos do coração? Esses Não recadinhos. percam, não percam. Vai ser muito Isso. bom. Esses aí são eventos maravilhosos que vocês têm que acompanhar. Mas a gente vai pro papo realmente aqui que nos importa. Vamos começar falando então sobre essa inserção aí desse protestantismo aqui no Brasil. Mas isso começa já direto no Brasil, Marco? Olha, Vinícius, a chegada dos protestantes aqui no Brasil, ele tem duas origens, duas fontes, né, que a gente descobre aí das leituras dos nossos historiadores. E se houver algum erro nessas informações, esses erros não são deles, mas da minha leitura, que Sim, de repente pode ter tido algum equívoco aí. Mas na minha leitura, eu consegui detectar o seguinte: você tem um protestantismo que vem da Europa para o Brasil, Sim. você tem um protestantismo que vem aí do velho continente, e depois você tem um protestantismo que vem da América do Norte para cá, né? A América do Norte já colonizada, então você tem um segundo protestantismo que vem da América do Norte para cá. Então, só para a gente ter esses dois quadros, né, de fonte, de local, de origem do protestantismo aqui no Brasil e cronologicamente, naturalmente. Então, cronologicamente, o protestantismo que vem da Europa, né, para o Brasil, você tem uma primeira inserção, e eu peço a sua ajuda, que você também conhece, né, dessa matéria. A primeira inserção do protestantismo aqui no Brasil tem a ver com os huguenotes, lá no Rio de Janeiro, né, os franceses calvinistas. A primeira inserção ali de 1555 a 1560, né, Vinícius? Exatamente, é bem interessante que só para fazer um panorama aqui, é da gente imaginar que a gente está vendo ali a França praticamente toda dominada pelo protestantismo. Isso, a gente está vendo uma força muito grande do de Calvino, protestantismo, né? ali, principalmente pela pessoa de Calvino, dentro ali da França. Se alastrou de uma tal forma que basicamente a gente poderia decretar que a França era protestante. Sim. Aí a gente vê ali uma massa de pessoas, de missionários que estão agora indo para outras localidades, levando a mensagem do evangelho para outras localidades. O nosso aluno de História Geral vai lembrar que essa época, pensando aí em termos de História Geral, é o avanço aí, né, da descoberta das Américas. Exatamente, Um navegações pouquinho antes disso, marítimas. as navegações, eles levam consigo a fé.
Sim, sim. levam consigo a religião, não tem como, né? A gente tá vendo a França ainda começando, engatinhando, que é essa parte das navegações, mas uma força extremamente grande de Espanha e Portugal. Inclusive, esse período a gente pode definir muito bem, justamente porque é início de Brasil, basicamente. A gente vê ali, ó, as terras brasileiras realmente no seu início, na história que nós conhecemos. A gente sabe que o Brasil não foi descoberto coisa nenhuma, mas já existia desde sempre. É a chegada dos colonizadores, Mas né? chegam os colonizadores ali portugueses, mas a gente vê ali uma força muito grande do catolicismo. Sim, O catolicismo é uma força extremamente grande, é a religião definida ali do governo brasileiro. Ô Vinícius, e como foi a iniciativa da chegada desses huguenotes aqui no Rio de Janeiro, né? Lembrando Sim, que Rio sim, de sim, Janeiro é a porta de entrada aí do Brasil, né? Lindíssima, por sinal. Sim. De fato, não é exagero. O Rio de Janeiro é o cartão postal do Brasil. Muito, muito bonito mesmo, né? Como foi essa chegada? Quem foi a iniciativa? Almirante Gaspar de Coligny, né? Quem é essa figura, né? Como é que é isso aí? A gente vê ali realmente Coligny ali sendo alguém muito favorável, Patrocinador, né? O grande patrocinador ali do protestantismo aqui. É alguém que realmente via com muito bons olhos ali o protestantismo ali, principalmente na França, né? Sendo ele como tal. E a gente vê, como a gente já tinha comentado, Calvino era muito forte, né? Naquele período, estando já em Genebra, né? A gente está comentando aí alguns anos antes da morte de Calvino, mas Calvino está a todo vapor, já distribuindo ali, já fomentando ali a fé protestante. E a gente vê e chega ali, esse pedido, né, de vinda. E vem ali, ó, já vamos colocar já um cara muito importante nessa história, que é meio contraditório, que é Villegagnon. Villegagnon, ele a gente vê ali que ele já ali patrocinado por Coligny, né, chama ali faz um pedido, né, para Calvino, para que venha ali alguns calvinistas, esses huguenotes, para terras brasileiras, para terras tupiniquins, mas detalhe, que fé ele professava? Pois é. Há relatos que, inclusive, o objetivo da vinda desses huguenotes, alguns historiadores falam sobre isso, de que não era basicamente uma reforma religiosa, mas o que eles pretendiam com a vinda dos huguenotes era que houvesse ali uma melhoria no nível de vida das pessoas. Sim. Quando eles olhavam, né, para o Rio de Janeiro, a população, então o nível, o tipo de vida, né, de embriaguez, de sexualidade, o tipo de vida de estrago, né, era muito precário no sentido humano da palavra, né? Sem religiosidade, a moralidade brasileira, como a gente vê por aí, né? Então era o objetivo que a religião, embora não fosse uma reforma religiosa no Brasil, pudesse trazer algum nível de vida, algum nível de ética, de moralidade para o costume e a conduta e o comportamento das pessoas. Sim, sim. Isso, no certo sentido, aconteceu, mas eis que logo... Parece que o negócio estreitou, né? É a gente vê aí tendo algumas mudanças. Então a gente cita aí Nicolas Doran de Villegagnon, que ele justamente faz um pedido, né? Faz uma carta para Calvino, chama ali esses huguenotes, cedido ali 14 pessoas muito bem instruídas, 14 pessoas, todos pastores, né? Ou será que não era todos pastores assim? Não. Na verdade, a gente vê vários leigos vindo ali, né? Leigos. Apenas 2 pastores a gente vê vindo, Uhum. com leigos ali, pessoas simples. Alfaiate, sapateiro, que a gente sabe muito bem. A gente vê pessoas comuns, simples,
mas com Há uma firmeza, uma convicção teológica, um embasamento. Sim, Olha, sim. foi no dia 10 de março, só para registro nosso aqui, de 1557, que acontece o primeiro culto protestante no Brasil e nas Américas. Atenção. Isso que é importante. Antes dos Estados Unidos da América do Norte, já acontece aqui no Brasil, em 10 de março de 1557, o primeiro culto protestante. Olha, Eles chegam aqui dia 7, mas é claro, né? Tem que... Claro. São fazer meses de desembarque. viagem. Meses de viagem. Então, É navio, né? vamos juntar todo o material, todas as coisas, tudo que a gente precisa aqui. Fazem o desembarque no dia 9 e dia 10, eles fazem o primeiro culto, que celebra aí o primeiro culto em toda a América. Pensa, é algo grande, não é qualquer não. Praticamente um ano depois, dia 17 de janeiro de 1558, você tem a Confissão de Fé de Guanabara. Achei que a gente tá dando saltos aqui, mas é que a gente tem um conteúdo, viu, Vinícius? A seguir, você se empolga aí nas informações, mas vamos lá. Um ano depois, você tem a Confissão de Fé de Guanabara, né? A primeira confissão de fé. A primeira confissão de fé. A primeira confissão de fé, a gente vista aí na nossa história. Escrita por esses leigos. Exatamente. Que tiveram que prestar razões da sua fé, né? Mas por quê? A gente vê ali, ó, parece que não tava mais tão favorável né? Não. Parece que houve ali um desentendimento ali, ele começa a ver que a teologia, talvez protestante, não era aquilo que ele imaginava, mesmo conhecendo, ele acaba tendo desentendimento ali com eles. Alguns deles voltam ali para a França, a gente vê eles voltando para a França, mas alguns retornaram ali, ó, ao seio de Veneno. Só que aí, voltando a ele ali, a gente vê aí o relato de 5, na verdade eram 6 homens, mas um acabou desistindo no meio do caminho e voltou, e a gente vê 5 homens ali que acabam voltando, nenhum é pastor, todos leigos, mas a gente vê que ele acaba retornando, é preso, os 5 acabam sendo presos ali por eles, só que eles recebem um ultimato, né? Vocês têm 12 horas para responder alguns questionamentos que são grandes questionamentos naquele período lá, teológicos. E a única coisa que vocês têm aqui é essa teologia sistemática aqui, né? Não é isso mesmo? É esse dicionário bíblico aqui, esse comentário bíblico aqui. Não era isso que eles tinham? Isso. Mas eles trazem consigo na memória o que foi aprendido com Calvino, né? Exatamente. A única coisa que eles têm ali é apenas a Bíblia, apenas a Escritura. E aí eles têm 12 horas para responder ali alguns questionamentos. E esses são questionamentos que a gente vê que são trazidos até hoje, assim, como grande, mas grande fervor ali no coração desses homens. A gente vê questões sobre trindade, sobre soteriologia. Tem disponível ainda hoje essa confissão de fé? Se tem disponível, você encontra, né? Jesus, nossa, tem livros comentando sobre a história e mostrando parte aí da Confissão de Fé de Guanabara, são 17 ali artigos, né, da confissão, mas você tem aí até mesmo, tem um site muito, muito bom aí, eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre o monergismo. Isso. E ele acaba cedendo ali, ele por completo, na íntegra, tanto a Confissão de Fé de Westminster, Guanabara, Hildenburg. Quem está nos ouvindo agora pode ter acesso. Não, agora, pode acessar aí. Pode acessar e... Não, agora não. Agora você vai continuar ouvindo a gente. Isso. Você não vai sair daí. Agora você vai continuar ouvindo a gente. Depois você vai conferir lá. Ô Vinícius, pra gente concluir essa primeira inserção, chegada do protestantismo através dos huguenotes, para concluir então, alguns meses depois, infelizmente, alguns foram presos e executados ali no Rio de Janeiro, né? A gente vê ali 3 deles acabam sendo executados. Um que era o alfaiate, a gente percebe ali que talvez pela vaidade de Villegagnon, ele acaba chamando esse alfaiate ali, fomentando dentro da cabeça dele ali, para ele continuar, pois é o único alfaiate que tem ali em toda a redondeza. É o único alfaiate. Então ele tá querendo esse alfaiate para ele. Só que a gente vê que provavelmente, não tem confirmação, mas provavelmente deve ter fugido. E os outros 3, eles são mortos aí, se tornaram mártires na nossa história. E que são citados, inclusive, em livros históricos.
totalmente acadêmicos, nada a ver propriamente com o quesito religioso, mas a gente vê e estuda. Acabei estudando isso na faculdade de História, quando a gente vai entender ali esse período realmente de colonização. A gente entendendo ali esse fim das capitanias hereditárias e esse novo processo de governo ali dentro do Brasil. E esses são nomes citados aí, principalmente pela Confissão de Fé da Guanabara. Então você tem essa primeira chegada do protestantismo, que ao final é perseguido. Vamos lá então para... Temos uma segunda inserção aí, temos um segundo momento. Isso, tem um segundo momento e tem a ver com sotaque, não tem? Opa! Esse aí eu já até sei quem é mais próprio para falar sobre isso, né? Eu vou falar o nome dele. Reverendo Francisco Leonardo. Que é o sogro do Reverendo Augusto, né? Que é holandês. E tem justamente um livro, né? Sobre esse assunto. E tem outros também que trata da segunda chegada do protestantismo aqui no Brasil, mas aí não no Rio de Janeiro, mas lá um pouco mais distante, um pouco mais para cima, né? Dentro do mapa do nosso Brasil, ali em Pernambuco e na Paraíba, né? Entre 1630 e 1654. Sim, né? sim. Os holandeses reformados, os batavos. E aí vamos lembrar que a partir dessa chegada, você não tem uma chegada do protestantismo para evangelizar. Não, de forma alguma. A gente já vê pontuar, ali... Né? Vamos começar a pontuar aqui questão histórica. A gente vê ali uma forte inserção ali de holandeses agora em território brasileiro. Certo. Volta de 1630, mais ou menos, né? A gente vê ali essa forte inserção desses holandeses aqui nas nossas terras, principalmente ali em Pernambuco. Só que chega, se estabelece ali por um ano mais ou menos, são expulsos dali. Chega, na verdade, por volta de 1624, até 1625 se estabelece, mas são jogados para fora dali. Depois tem uma nova tentativa, vem de novo para cá, agora com os reformadores batavos, né? E aí a gente vê uma nova tentativa e um estabelecimento deles aqui. Só que não era necessariamente para evangelizar. Não. Tem por trás aí a famosa Companhia das Ilhas Ocidentais, voltado para a extração e fabricação da cana-de-açúcar, né? Exatamente. Essa matéria aí que é muito importante para a Europa, né? A cana-de-açúcar, né? E o nome significativo é João Maurício de Nassau. Nassau, a gente vê aí, extremamente importante. Tem várias obras aí falando sobre Nassau. Inclusive o nome de cidade. E você está convidado para ir a Recife e conhecer em loco as obras que até hoje estão lá, né? Que foram construídas nesse período da presença dos holandeses. A gente lá em sabe Recife, que quer me levar lá só por causa de assistir um joguinho, né? Claro. A gente sabe, né? De esporte. A Ilha do Retiro é também um grandioso ponto turístico que você pode e deve visitar junto com a maior torcida do Norte e Nordeste, né, que é o Esporte Clube do Recife. Então isso faz parte do pacote de viagem aí. Tá bom? Mas voltando ao assunto, você tem a segunda inserção do protestantismo aqui no Brasil, em Pernambuco e Paraíba, mas no modo de colonização, não no modo de evangelização. No ano de 1654 que, na famosa Batalha dos Guararapes, que hoje, inclusive, é o shopping dos Guararapes, lá em Recife, né? Sim. Onde foi construído lá o local. Você tem ali a Estrada da Batalha, né? Onde houve essa guerra, que aconteceu, então, a expulsão dos holandeses pelo exército brasileiro que se formou naquela ocasião. Sim. Para expulsar os holandeses. Alguns foram expulsos, né? Voltaram pelo mar, mas outros fugiram para o interior do estado, fugiram também para a região ali de Maceió, da Bahia. Vários holandeses fugiram, não somente para o mar, mas para o interior, né? Do estado também. Então ali você tem
a expulsão, né, desses holandeses. Na primeira inserção dos huguenotes, foi uma perseguição religiosa mesmo. Sim, sim. Mas agora, nessa segunda inserção, o que configura é a expulsão dos holandeses, não como protestantes em si, mas como colonizadores, né, aqui do Brasil. Então essa é a segunda inserção. O que mais? A gente já vê aí agora uma grande importância dentro de tudo isso, que é a questão da terceira inserção, né? Terceira inserção já nas nossas terras aqui, no nosso estado. Aqui em São Paulo. Mas, entre a chegada dos holandeses e posteriormente, em 1810, essa chegada dos imigrantes aqui no Brasil, vamos deixar claro para quem nos escuta, né, para quem nos ouve, que foram 150 anos, Vinícius, mais de um século, sem presença protestante aqui no Brasil. Exato. Até porque não tinha permissão nenhuma, não tinha entrada. Não tem como. Tendo em vista que o catolicismo era extremamente forte e vendo ali o protestantismo apenas como um claro inimigo ali. Só para fomentar heresias. Pois é lembrar que em 1720 há uma lei, né, aqui no Brasil, que é chamada Lei contra o ingresso de, aspas, hereges protestantes. Então você tem um período aí de inquisição, né, religiosa no Brasil contra a presença dos protestantes aqui no Brasil. Poucos que haviam era decorrente dessa primeira e dessa segunda inserção, que não foi nem no sentido de evangelização em si, né, mas que ficaram ali alguns requisitos de algo diferente do catolicismo, mas nada elaborado como protestantismo, com igreja, com culto, nada disso. Por quê? Foram 150 anos entre a segunda e a terceira chegada do protestantismo, sem presença dos protestantes e frutos permanentes aqui no Brasil. É o período chamado de Inquisição no Brasil. Culto de gratidão pelos 164 anos da IPB. Pregador, Pastor Amauri Oliveira. Esperamos por você e toda a sua família, no dia 12 de agosto, às 17 horas, na Igreja Presbiteriana de Itu, na rua Dr. Felipe Najib Chebel, 153, Centro de Itu. Pois bem, lá em 1810, então, põe pra fora aí todo investimento nas aulas de história que a Maiara fez aí, né? Todo investimento, tanto que ela te ajudou a fazer as provas. 1810, terceira inserção do protestantismo aqui no Brasil, aí não mais no Rio de Janeiro, não mais no Nordeste, mas agora aqui em São Paulo, né? A terra dos bandeirantes. Que é chamada a inserção de imigração ainda. Vamos sublinhar, não é ainda evangelização. Sim. Como é que foi isso daí? Bom, a gente vê agora uma inserção agora, não necessariamente de presbiterianos, dos calvinistas. Sim. A gente não vê ali essa inserção vindo dos holandeses, mas a gente vê agora por parte de quem realmente começou toda essa reforma protestante. Isso mesmo. Exatamente, a gente vê a participação agora de luteranos. Isso. Luteranos agora olharam com bons olhos ali as nossas terras, né? As terras tupiniquins. Né? Exatamente. Oportunidade. A gente vê que agora meio que parece que dá uma certa vazão ali para uma certa entrada. Isso, uma abertura, né? Exatamente, a abertura para as missões. Além dos alemães, você tem os ingleses, anglicanos, alemães, ingleses, suecos. Exatamente. Que estão vindo, né? Mas o que está acontecendo aí na política? Houve uma abertura, então, por D. João VI, né? Bom, agora a gente vê um certo decreto, né? Que dá essa vazão, essa abertura, né? Então a gente vê que, por meio disso, a gente
tem essa inserção, né, de luteranos, de anglicanos, agora nas nossas terras, não necessariamente com essa intenção, mas... Não para evangelizar. Não, de modo algum. Eles vêm para trabalhar. Né? Exatamente. Tem uma Só que é claro, né? É claro que não vai abandonar. Você traz a sua cosmovisão. Exatamente. Para onde você vai, você leva a sua cosmovisão, concepção a respeito de Deus, de culto, de religião, de ética. No nosso trabalho não tem como a gente ficar isolado de nada disso. Vamos colocar que é o mandato cultural em ação, né? Exatamente. Dia 28 de janeiro de 1808, olha uma data importante aí, D. João VI estabelece um decreto. Que decreto é esse? Abertura dos portos brasileiros para as nações amigas. Vamos lembrar que a Europa, nesse período, por conta de todo um processo, né, tecnológico, de revolução, já tem uma tecnologia muito avançada. E isso é trazido também para as colônias, isso vem para as colônias, né? Então, D. João VI, né, ele baixa esse decreto de abertura dos portos brasileiros para as nações amigas, né? Em 1810, 2 anos depois, você tem o Tratado de Aliança e Amizade entre Brasil e Inglaterra. Tratava de 2 pontos, né, com o Brasil. Então, você tem esse acordo comercial e a vinda desses profissionais aqui para o Brasil. E eles não trazem somente todo o conhecimento na área da engenharia, da elétrica, mas eles trazem também a fé. Sim. Né? Eles vêm com esse objetivo, são colonos protestantes que vêm com o objetivo de trabalhar, né? De trabalhar aqui no Brasil. A liberdade religiosa com certas restrições ainda, há uma né? liberdade religiosa, né, Vinícius? Mas restrições são estabelecidas. Sim. Por exemplo, ainda não pode ter templo, não dá para se reunir, ter comunhão. Aqui perto, em Sorocaba, né, você tem a Fazenda Ipanema. Nós já fomos com a nossa igreja 2 vezes lá, passeio para conhecer. E ali você tem, né, uma presença desses protestantes no trabalho ali da siderurgia, né, aqui na Fazenda Ipanema. E lá tem o quê? O primeiro cemitério protestante. Ali você tem o primeiro cemitério protestante. Por quê? Porque os protestantes não poderiam ser sepultados em cemitérios católicos. Então, há uma ordem, né, que vem do imperador para que seja, então, aberto ali um cemitério para os protestantes. Sim. E é curioso que o que começa aqui em Sorocaba, você vai ter em vários lugares do Brasil, inclusive também em São Paulo, o quê? Ou um cemitério protestante. Então, só para a gente entender aí a origem desse lugar, né? Cemitério dos protestantes. Por quê? Porque eles não podiam ser enterrados nos cemitérios. Eles não poderiam, por exemplo, não podiam construir templos. Não tem como fazer essa reunião assim nos templos próprios protestantes. Eles não poderiam, por exemplo, evangelizar, ou seja, fazer proselitismo. Então eles não podiam evangelizar pessoas. Algo muito de casa, né? É algo que reunião Isso, apenas era uma dentro da fé casa. cultivada em casa, você colocou bem. Poderia cultivar essa fé em casa, cantar em casa, ter o seu culto em casa. Quem tivesse interesse poderia participar, mas evangelizar, construir templo, isso não. E, como eu falei anteriormente, deveria ter o seu cemitério próprio, né? Mas a gente vê, a partir disso, que, bom, a lei dá certa abertura, mas o povo não dá essa devida abertura. A gente vê que, ainda assim, com uma grande força ali do catolicismo ainda no Brasil, a gente vê que os brasileiros ainda não dão essa devida abertura para os protestantes. Então há perseguições ainda. Continuou. Continuou. Não. Você vê, principalmente em grandes cidades, que realmente há perseguição ainda desses pastores, há perseguição de missionários, há ainda perseguição de quem professa a fé protestante. Então, realmente ainda há um certo empate. Ainda vai demorar muito tempo até que haja uma certa abertura. Uma aceitação, né? Isso, Uma aceitação. Isso vai ser visto, por exemplo,
Daqui a pouco a gente vai falar sobre a quarta inserção do protestantismo no Brasil, que é a partir de 1850, a chegada de fato dos missionários que sentiram na pele ainda esse tipo de rejeição ao protestantismo. Mas é importante a gente sublinhar dessa terceira inserção, Vinícius, que um aspecto muito interessante foi que esses imigrantes eles trouxeram a literatura. Tá? E o que acontece? Muitos nativos, né, muitas pessoas aqui do Brasil, eles tiveram interesse em aprender o alemão, em aprender o inglês. E qual era a literatura que esses imigrantes tinham? A Bíblia. Exato. A Bíblia, a confissão de fé. E então muitos desses nativos, digamos, vamos colocar assim, os que moravam, os brasileiros aqui, aprenderam alemão, aprenderam inglês através da literatura. Que literatura é essa? Literatura religiosa. Exato. É claro que havia também os livros, cada um na sua arte, da engenharia, da siderurgia. Havia esses livros. Mas ainda uma predominância era a literatura religiosa, né? Que vai ter muito efeito depois sobre a vida de muitos que foram convertidos com a chegada do protestantismo missionário. Ok? Perfeito. Concluímos aí então esse primeiro bloco. Muito mais do que concluído. A chegada do protestantismo aqui no Brasil vindo da Europa, né? O segundo bloco, ele trata do protestantismo que chega aqui ao Brasil, mas um protestantismo que vem da América do Norte, Vinícius. Exato. A partir Já de vendo ali Brasil Império. Isso, já no Brasil Império, no finalzinho, né? Faltando um pouco tempo aí para proclamação da República, né? Mas já no finalzinho do Brasil Império ali. São os missionários protestantes, são ingleses e americanos, mas aí você vê missionários, tem um ou outro que vem, né, a trabalho com a sua profissão, como Calley, por exemplo, que era um médico, né, inglês. Mas você tem aí agora a chegada de missionários mesmo para evangelizar o Brasil, né? Por exemplo, em 1855, né, a Igreja Evangélica Congregacional tem o Robert Calley e a Sarah Calley, ali no Rio de Janeiro, né, presentes, são ingleses, né, e esse é um período importante para nós. Agora fala o nosso coração, né? Digamos assim, né? Agora tem a ver com a gente aí. E aí, fala mais aí. Bom, aí a gente já vê a inserção em 1859 da nossa igreja. A gente vê aí a formação aí vindo, né, dos Estados Unidos. A gente vê ali americanos vindos para o Brasil, principalmente o pioneiro de tudo isso, né? A gente vê ali H.B. Green Simonton vindo às nossas terras aqui, às nossas terras tupiniquins, justamente para a intenção, né, de trazer. Agora já não tem mais mentalidade de vir ali com a intenção do trabalho, mas vindo exercer uma profissão, né? Não. Agora a implantação do evangelismo, vindo com a implantação, com a intenção da implantação da igreja aqui mesmo, vindo com esse fervor dentro do coração de H.B. Green Simonton para vir às nossas terras aqui para falar do evangelho. E já fica um convite, Vinícius, aqui para quem está nos ouvindo, que nos próximos podcasts já falaremos mais detalhadamente. Falar muito. A passagem dele aqui em Itu vai ser muito legal. Deixa só dar um panorama cronológico para você desse período que marca aí a quarta inserção do protestantismo aqui no Brasil, né? Basicamente Rio de Janeiro e São Paulo, ok? Exato. Basicamente Rio de Janeiro e São Paulo. Então, por exemplo, como eu falei, 1855, né, a Igreja Evangélica Congregacional. 1859, a Igreja Presbiteriana no Brasil, Reverendo Ashbel Green Simonton. A gente vai conversar também nos próximos diálogos aqui a respeito da chegada de outros e também da presença e da participação ilustre, né, do Reverendo José Manuel da Conceição, que tem nos livros do Reverendo Boanerges Ribeiro, né, uma biografia excelente a respeito da vida do Reverendo José Manuel da Conceição. E a gente vê ainda Blackford indo até realmente, Blackford, que era cunhado de Simonton, São Paulo, né? Vem para São Paulo, vai até Minas Gerais ainda também, ali a região de Minas, vem e começa a fazer a implantação também da igreja, tanto que vem ainda com o presbitério. E sabe qual é o nome disso, Vinícius? Spoiler.
Você está antecipando o que vai ser conversado nos próximos. É o nome que se dá a esse tipo de informação aí que você acabou de passar para os nossos ouvintes. Só pincelando. Pincelado então tá bom. 1881, ó, Igreja Batista na Bahia, com o missionário William Bagby e Zacarias Taylor. Sim. Depois, 1886, a Igreja Metodista aqui no Brasil, e tem aqui alguns nomes estrangeiros que eu não me atrevo a pronunciar. Que não é o Neymar, é o Júlio que não é o Neymar, é o Nilmar. Você tem 1889, a Igreja Episcopal no Rio Grande do Sul. Sim. Então veja, e aí sim são denominações, datas e pessoas nessa quarta inserção do protestantismo, que nós podemos chamar de inserção missionária, né? Sim. Aqui no Brasil, ok? Bom, e aí a gente concluindo já essa parte... Esse panorama, né? Isso. Lembrando que isso aqui é um rápido comentário, um rápido bate-papo sobre, né? E cada nome, cada período você tem obras... Claro, futuramente talvez a gente possa comentar muito mais sobre isso, detalhadamente sobre cada ponto e cada pessoa dessa. Mas se você quer acompanhar mais, fique ligadinhos aí que futuramente pode vir mais coisas, mas você tem muitas obras falando sobre. Mas a gente vê ali ainda uma quinta inserção. Uma quinta inserção, perfeitamente. A quinta inserção do protestantismo aqui no Brasil, Vinícius, é chamado de protestantismo pentecostal. Esse é forte ainda hoje, hein? Esse é muito forte. E é interessante que não mais pela região nordeste, pela região sudeste, mas pelo norte do Brasil, né? Belém do Pará. É um movimento, né, de origem pentecostal, o reavivamento de Chicago. Exato. Que chega aqui ao Brasil, a Igreja Missão da Avenida Norte. Né? Então esse fervor espiritual, nesse reavivamento espiritual que está acontecendo ali na América do Norte, né? Ele chega ao Brasil nesse período, né? Nessa data, e você tem ali a Assembleia de Deus, Ministério Belém do Pará. Esse é antigo, né? É o Daniel Berg, o americano, e o Gunnar Wingren, sueco, né? Isso. Então eles inauguram, digamos assim, essa quinta inserção de protestantismo aqui no Brasil, que é o protestantismo em modo pentecostal. E também nossos missionário. Amigos ali da congregação também, né? Isso. A congregação vem logo após ali, Berg e Wingren, a gente vê ali a inserção deles, só que não no norte do Brasil, mas eles vêm direto para São Paulo. Mas aqui para São Paulo, a congregação cristã do Brasil, principalmente entre os imigrantes italianos, né? Luigi Francescon é o nome dele, inaugurando aí esse protestantismo pentecostal através da congregação cristã do Brasil, principalmente entre os imigrantes italianos. E muito forte aqui. Isso. Aqui em São Paulo. Isso. É interessante, né? Que você sai um pouco aqui da região de São Paulo, né? Estado de São Paulo, e você já não encontra, né? Digamos assim, tantas igrejas da congregação cristã do Brasil, porque é um movimento muito forte aqui no Brasil. Muito forte aqui em São Paulo. Cada cidade, basicamente, aí você encontra aí várias igrejas. Todos iguais, né? Do mesmo, exatamente, todos. Mesmo molde. A mesma arquitetura, né? Exatamente. Tá joia, Vinícius? Bom, eu acho que deu pra conversar bem sobre o assunto. Rápido, né? É claro, é muito rápido. Panorama é muito curto, né? Mas pelo menos deu pra conhecer um pouquinho. Mas... lembrando que próxima semana tem bem mais, né? Tem bem mais. E deixa eu só para concluir, trocar uma ideia contigo aqui, Vinícius, que é o seguinte, né? A gente percebe essa leitura, né? Que às vezes há uma crítica que é feita hoje, né? Hoje, a esses missionários no passado. Sim. Eu considero que essa crítica, ela não é válida. Porque nenhum desses missionários, desses imigrantes, eles tinham formação missiológica. Não. Essa leitura, esse repertório teórico, antropológico, missiológico, é muito recente. Então, às vezes, alguém de modo inadvertido, né, quer olhar para o passado com os olhos do presente. Mas se esquece que hoje você tem missionários
que são melhor preparados em termos de missiologia, antropologia cultural, por conta de todo esse repertório. Sim. Não pode se exigir do repertório de um missionário do passado o repertório teórico, acadêmico, que marca o missionário de hoje, quando ele vai aí para alguns lugares, seja a Europa, vai ser missionário na Europa, no Oriente Médio, na África, enfim, ou América Latina, ele chega lá não somente com o fervor, com a coragem de ser missionário, mas ele vai com anos aí de curso, de preparação, as nossas agências missionárias, né, a PMT, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e tem outras também agências missionárias, mas a gente está falando daquela que a gente conhece, né? Elas proporcionam para esse missionário um repertório teórico, um embasamento teológico e antropológico muito bom. Então, talvez hoje possa se fazer eventualmente qualquer crítica, né? Nessa comunicação do evangelho de uma cultura para outra, mas lá atrás, ora, Vinícius, é só você ler a história. Exato. Esse pessoal chega aqui, não conhece a língua, não conhece um clima diferente, uma cultura diferente. Eles chegam aqui pela graça de Deus, com um sentimento de vocação muito forte, abnegação, desprovido de qualquer vaidade, sabe? Deixar a Europa, deixar a América do Norte, vir para o Brasil para evangelizar, sem nenhuma pretensão de lucro pessoal, de ganho. Então, assim, apenas pelo amor ao evangelho. Pelo amor ao evangelho, pelo amor a Cristo. Isso. E quando chegam aqui, rapaz, você hoje tem universidades, escolas, templos, produção literária de jornal, tudo fruto do trabalho desses missionários. Então a gente, na verdade, não pode fazer crítica? Pode, você eventualmente pode ali fazer alguma crítica, alguma correção de rota, mas na verdade você tem que tirar o chapéu para esse pessoal, com de certeza. cortesia, de elegância, e agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. Não é romantismo, não. mas também reconhecimento. Reconhecimento. Vamos fazer o criticismo, tá bom? Sim. E a gente agradece aí, já sendo essa minha última fala, a você, Vinícius, pela sua iniciativa de conduzir esse trabalho bem bacana aqui na nossa igreja, para a gente contar um pouquinho dessa história e ficar gravado aqui, né? Mais uma vez, como foi dito no início, aqui não é nada acadêmico. Se você procura informação acadêmica, tem outros canais Alderi tá aí. Isso, para consultar, Isso. A gente... Qualquer erro não é erro da biografia deles, é nosso aqui, né? Mas eu vou agradecer a quem está nos ajudando aí, o De Caldas, Daniel. Pensa aí, De Caldas no som ali, na gravação. DJ e Murilo ali no som. No som. Isso. A gente já tem ali nos cortes. Exatamente. Me cortando ali todo momento. O nosso irmão presbítero Nilo Márcio. Exatamente. Aqui, supervisor geral. Exatamente. Pensa. Daqui a pouco vem os cortes dele aqui. A gente agradece a todos vocês por esse momento aí que está nos ouvindo aí. Bom, eu finalizo então aqui com uma introdução ali, a parte introdutória da Confissão de Fé da Guanabara, que eu acho fenomenal. Legal, fala aí. Que ela diz assim: segundo a doutrina de Pedro Apóstolo em sua primeira epístola, todos os cristãos devem estar sempre prontos para dar razão da esperança que neles há, e isso com toda a doçura e benignidade, nós abaixo assinados, Senhor de Villegagnon, unanimemente, segundo a medida da graça de que o Senhor nos tem concedido, damos razão a cada ponto, como nos haveis apontado e ordenado e começado no primeiro artigo. E ali ele começa dizendo: cremos em um só Deus, imortal e invisível, Criador do céu e da terra. Amém. Exatamente, a gente vê o grande amor que cada um desses missionários, cada uma desses leigos, cada uma dessas pessoas tinham obra, né? Por Cristo e pelo Evangelho. Então é algo que nós realmente olhamos com bons olhos e olhamos ali com um verdadeiro vigor, de grande carinho ali, olhar e realmente de uma certa forma pensar como nós podemos ser mais fervorosos, como nós podemos ser mais... Fazer muito mais, né? Nossa, por muito Cristo. Mais. Não tem Cristo muito. Para Cristo, para a glória de Deus. Exatamente. É isso aí, galera. A nossa igreja presbiteriana do Jardim Aeroporto
completando seus 25 anos de igreja organizada, proporcionando para os seus membros, amigos e onde essa conversa chegar, essa oportunidade de conhecer a nossa história, do tanto e quanto que Deus fez, continua fazendo e fará para o seu próprio nome, para a sua glória, através de nós. Deus abençoe, Vinícius. Um abraço a todos. Isso aí, galera. Você acompanhou então aí o Aerocast. Se você gostou, você curte, compartilha, você comenta e você não vai ficar aí, ó, só olhando pra gente aí com essa cara de pastel, né? Você vai mandar pra todo mundo aí que você conhece, que eu sei. É isso aí, galera. Nos vemos numa próxima. Valeu, falou e até mais. Tchau!